Graça e paz de Cristo. Hoje é dia 17 de abril de 2026 e nós estamos seguindo um projeto de leitura do Evangelho de João. Nós estamos lendo o Evangelho de João para celebrar a morte e a ressurreição de Jesus. Você sabe que no mês de abril nós celebramos a Páscoa e a Páscoa foi o momento em que Jesus se entregou. Ele entregou a própria vida morrendo na cruz para que depois ele ressuscitasse ao terceiro dia para mostrar que ele venceu a morte. Com a vitória de Jesus sobre a morte e com a sua ressurreição, ele garantiu para mim e para você, para todos nós, a salvação dos nossos pecados, o perdão dos nossos pecados e a religação com Deus. E é por isso que nós estamos, nesse mês de abril, realizando a leitura do Evangelho de João. Nós estamos desde o dia 1º de abril, cada dia lendo um capítulo. Vamos até o dia 21, porque João tem 21 capítulos, e dessa forma vamos terminar a leitura desse Evangelho buscando chegar mais perto de Jesus, recordando de tudo que ele fez por nós. Se você quer acessar os vídeos dos capítulos anteriores, na seção das playlists aqui do canal, tem uma playlist chamada Evangelho de João, Páscoa 2026. E se você quiser ler o Evangelho de Lucas, no ano passado, nós fizemos a leitura de todos os capítulos de Lucas. Você encontra também nas playlists uma playlist com o nome O Evangelho de Lucas. E lá você pode ler os capítulos de Lucas que nós fizemos a leitura no ano passado. Agora, vamos ler João capítulo 17. E João capítulo 17 é um capítulo que ele é o fim de uma sequência. Quem está acompanhando aqui a leitura já sabe que o Evangelho de João separou os capítulos 13 ao 17 para falar a respeito das últimas palavras de Jesus. Então, no capítulo 13, Jesus está indo celebrar a ceia com os seus discípulos. Na ceia, ele lava os pés dos discípulos e começa a falar para eles que ele morreria, no capítulo 13. No capítulo 14, Jesus fala: não se turbe o vosso coração, creiam em mim e creiam no meu Pai, porque na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito: eu vou para o céu, vou preparar um lugar para que, quando eu voltar, eu possa buscar vocês e vocês vão estar comigo. E Jesus fala ainda no capítulo 14: vocês vão receber o Consolador, que é o Espírito Santo, que vai ficar com vocês, ajudando vocês para que vocês consigam me seguir. Aí no capítulo 15, Jesus continua o mesmo discurso. Ele está lá, na ceia, conversando com os discípulos e ele começa a dizer assim: eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos, e o meu Pai é o agricultor. Todo aquele que dá muito fruto, ele poda para que dê mais fruto, mas aquele que não dá fruto, ele corta para que seja lançado no fogo e seja queimado. E Jesus fala para eles: permaneçam em mim, porque se vocês ficarem em mim, vocês estão ligados na videira, e da mesma forma como um ramo não pode dar fruto se não estiver conectado na videira, vocês não podem dar fruto. Sem mim, nada podeis fazer. É o que Jesus fala em João, no capítulo 15.
E ele também fala no capítulo 15 que se os discípulos fossem do mundo, o mundo os amaria, mas por eles não serem do mundo, eles enfrentariam oposições. Depois, no capítulo 16, Jesus fala a respeito ele reforça que os discípulos vão receber o Espírito Santo e que o Espírito Santo vai mostrar para eles tudo o que eles precisam saber. E ele termina o capítulo 16 dizendo que no mundo nós teremos aflições, mas devemos ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Jesus fala isso para os discípulos. E agora o capítulo 17 se encerra esse discurso de Jesus. Amanhã nós vamos ler o capítulo 18 e nós vamos ver que depois que termina esse discurso de Jesus, ele vai para a região de Cedron, que é a região que Judas vai encontrar Jesus e dar o beijo da traição. E aí começa o processo da prisão de Jesus e a sua morte. Então, só essa breve introdução é para situar aqueles que não leram os capítulos anteriores e de repente caíram só nesse vídeo. Então, se você caiu nesse vídeo, você tem na playlist os capítulos anteriores e aqui o capítulo 17 encerra o discurso que Jesus faz na ceia com os discípulos, que começa no capítulo 13. Então essas são as palavras que Jesus vai dizendo. Nós vemos por essa sequência que Jesus lava os pés dos discípulos, mostrando a sua humildade, avisa a eles que ele vai morrer e vai ressuscitar, para deixar um sinal para eles, quando ele ressuscitasse, que ele realmente era o Filho de Deus. Depois ele dá o consolo no capítulo 14, dizendo que ele vai voltar para buscá-los. No capítulo 15 ele fala para que eles permaneçam nele, porque permanecendo nele eles vão receber a graça e a força para cumprirem o propósito, o chamado. E no capítulo 16 ele reforça: vocês vão receber o Espírito Santo, então vocês vão ter força para cumprir o propósito, mas vocês vão ter aflições. Agora, no capítulo 17, Jesus, ele termina fazendo uma oração. Ele faz uma oração longa. Todo o capítulo 17 é a oração de Jesus pelos seus discípulos. Nessa oração, ele intercede por eles. E essa oração é chamada de a oração sacerdotal. Por que o nome é a oração sacerdotal? Porque Jesus, ele assume o papel de sacerdote, aquele que está intercedendo, aquele que está apresentando os discípulos a Deus. Existe uma diferença entre o profeta e o sacerdote. O profeta recebe o recado de Deus e passa para o povo. O sacerdote, ele apresenta as pessoas para Deus. Então aqui Jesus está fazendo o papel de sacerdote. Ele está fazendo uma oração pelos discípulos. Ele vai até o Pai, dizendo ao Pai que ele está apresentando os discípulos para que eles sejam fortalecidos. Então vamos ler aqui João capítulo 17. Depois de dizer essas coisas, que coisas que ele disse? Tudo que começa no capítulo 13. Depois de dizer o que está no capítulo 13, 14, 15 e 16, Jesus olhou para o céu e disse: Pai, chegou a hora, revela a natureza divina do teu filho, a fim de que ele revele a tua natureza gloriosa. Então Jesus, veja, Jesus ele olha para o céu na frente de todos os discípulos que estavam com ele e ele ora em voz alta. Por que Jesus faz isso? Para que os discípulos vissem como era o relacionamento dele, Jesus, com o Pai. Então ele
Começa a orar na frente deles. Pai, chegou a hora. Revela a natureza divina do teu filho, a fim de que ele revele a tua natureza gloriosa. Pois tens dado ao filho autoridade sobre todos os seres humanos, para que ele dê a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que eles conheçam a ti, que és o único Deus verdadeiro, e conheçam também Jesus Cristo que enviaste ao mundo. Uma curiosidade dessa oração sacerdotal é que ele faz essa oração na frente dos discípulos, mas essa oração também foi feita por mim e por você. Nós vamos ler nos próximos versículos que Jesus vai dizer que ele pede que nessa oração Deus alcance a todos aqueles que ainda virão. Então ele não ora, ela é uma oração que ele cumpre o papel não só de sacerdote dos discípulos, mas ele é o sacerdote eterno, o sacerdote que intercede por todos nós eternamente. No livro de Hebreus, você vê a construção desse argumento de que Jesus, ele é o nosso sacerdote, aquele que nos apresenta a Deus. Continuando aqui, no versículo 3, relendo o 3. E a vida eterna é esta. O que é a vida eterna? Que eles conheçam a ti, conheçam a Deus, que és o único Deus verdadeiro, e conheçam também Jesus Cristo que enviaste ao mundo. Então Jesus ora, confirmando que eles me conheçam como Jesus, como Cristo, que foi o Senhor que me enviou para o mundo. 4. Eu revelei no mundo a tua natureza gloriosa, terminando assim o trabalho que me deste para fazer. E agora, Pai, dá-me na tua presença a mesma grandeza divina que eu tinha contigo antes de o mundo existir. Veja que nesse versículo 5, Jesus, ele fala que ele veio dos céus, que ele já estava com Deus nos céus. E aqui no versículo 5 ele pede: E agora, Pai, dá-me na tua presença a mesma grandeza divina que eu tinha, ou seja, ele já tinha essa grandeza antes de o mundo existir. E João, no capítulo 1, nós lemos no capítulo 1, no dia 1, que ele começa o evangelho dizendo que no princípio ele era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João começa esse evangelho falando logo no início que Jesus já estava com Deus desde o princípio. Então João ele escreveu isso logo no começo do capítulo 1 desse evangelho, porque ele vivenciou esse momento aqui, em que Jesus orou em voz alta, na frente de todos eles, e João estava junto quando ouviu Jesus fazendo essa oração. E ele viu também que tudo que Jesus disse no capítulo 13, que João registrou no capítulo 13, que ele morreria e ressuscitaria, que tudo aconteceu como Jesus falou antecipadamente. Então aqui Jesus ele está orando e dizendo: dá-me, o versículo 5, e agora, Pai, dá-me na tua presença a mesma grandeza divina que eu tinha contigo antes de o mundo existir. Eu mostrei quem tu és para aqueles que tiraste do mundo e me deste. Eles eram teus e tu os deste para mim. Eles têm obedecido a tua mensagem e agora sabem que tudo que me tens dado vem de ti. Pois eu lhes entreguei a mensagem que tu me deste, e eles a receberam, e ficaram sabendo que é verdade, que eu vim de ti, e creram que tu me enviaste. Eu peço em favor deles, não peço em favor do mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Tudo que é meu é teu, e tudo que é teu é meu, e a minha natureza divina se revela por meio daqueles que me deste.
Agora estou indo para perto de ti. Eles continuam no mundo, mas eu não estou mais no mundo. Pai Santo, pelo poder do teu nome, o nome que me deste, guarda-os, para que sejam um, assim como tu e eu somos um. Quando estava com eles no mundo, eu os guardava pelo poder do teu nome, o mesmo nome que me deste. Tomei conta deles, e nenhum se perdeu, a não ser aquele que já ia se perder para que se cumprisse o que as Escrituras Sagradas dizem. Aqui Jesus está falando de Judas. E agora estou indo para perto de ti, mas digo isso enquanto estou no mundo, para que o coração deles fique cheio da minha alegria. Eu lhes dei a tua mensagem, mas o mundo ficou com ódio deles, porque eles não são do mundo, como eu também não sou. Não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do maligno. Assim como eu não sou do mundo, eles também não são. Que eles sejam teus, por meio da verdade. A tua mensagem é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, eu também os enviei. Em favor deles, eu me entrego completamente a ti, e faço isso para que de fato eles também sejam completamente teus. Não peço somente por eles, mas também em favor das pessoas que vão crer em mim, por meio da mensagem deles. Olha aqui Jesus orando por mim, orando por você. Jesus orou por nós. Ele realizou a oração pela minha salvação, pela tua salvação. Veja como Jesus é maravilhoso. Ele se preocupou comigo, ele se preocupou com você, ele se preocupou com todos nós. E peço que todos sejam um. Veja, Jesus pediu para Deus que todos nós sejamos um juntamente com Ele, como Ele é um com o Pai. E assim como tu, meu Pai, estás unido comigo e eu estou unido contigo, que todos os que crerem também estejam unidos a nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. A natureza divina que tu me deste, eu reparti com eles, a fim de que possam ser um, assim como tu e eu somos um. Eu estou unido com eles, e tu estás unido comigo, para que eles sejam completamente unidos, a fim de que o mundo saiba que me enviaste e que amas os meus seguidores, como também me amas. Veja esse versículo 23. Jesus dizendo: Deus ama a todos aqueles que seguem a Jesus. 24. Pai, quero que onde eu estiver, aqueles que me deste estejam comigo, a fim de que vejam a minha natureza divina, que tu me deste, pois me amaste antes da criação do mundo. Aqui Jesus está dizendo que ele já tinha o amor do Pai com ele antes da fundação do mundo. É mais um versículo em que Jesus confirma que ele é o Verbo, ele já estava com Deus, ele era Deus. E ele veio ao mundo por determinação de Deus, e ele veio para dar a vida por nós. Agora o versículo 25. Pai justo, o mundo não te conhece, mas eu te conheço, e aqueles que me deste sabem que tu me enviaste. 26. Eu fiz com que eles te conheçam e continuarei a fazer isso para que o amor que tens por mim esteja neles e para que eu também esteja unido com eles. Aqui, Jesus termina, ele encerra a oração sacerdotal e amanhã nós vamos ler no capítulo 18. Ele sai com os discípulos do lugar em que eles estavam celebrando a ceia e ele vai para a região de Cedron, que é onde Judas vai, juntamente com os guardas, abordar Jesus e Jesus será preso. Mas o destaque do capítulo 17 é que Jesus fez essa oração pelos discípulos e ele fez essa oração por mim e por você, antes que nós pudéssemos existir. Jesus já orou por nós, para que nós recebêssemos essa
união, de recebermos a graça de podermos ser um só com Ele, no corpo dele. Da mesma forma como Ele e o Pai são um, Ele nos colocou no corpo dele, na família dele. Nos colocou como igreja, num corpo unido a Ele como que é o cabeça dessa igreja. Fazendo um recorte aqui, indo para a carta que Paulo escreveu para os Efésios, aqui no capítulo 2, nos últimos versículos, Paulo fala que nós somos como um edifício. Veja que ele fala aqui em Efésios, capítulo 2, no versículo 20. Vocês são como um edifício e estão construídos sobre o alicerce que os apóstolos e os profetas colocaram. E a pedra fundamental desse edifício é o próprio Cristo Jesus. Então aqui ele fala que nós somos como tijolos que fazem parte de um prédio, de um edifício que está construído sobre o alicerce que os apóstolos e os profetas colocaram. Os apóstolos pregaram sobre Jesus. Os profetas anunciaram que Jesus viria para salvar a humanidade. Então, e a pedra fundamental desse edifício é o próprio Cristo Jesus. Então, Jesus, ele é o fundamento. Ele é a pedra principal. E nós somos como tijolos que fazem parte, que formam esse prédio, esse edifício. Agora veja o 21. Ele mantém o edifício todo bem firme e faz com que cresça como um templo dedicado ao Senhor. Jesus, ele mantém o edifício todo firme. Ele sustenta todos nós e faz com que cresça como um templo dedicado ao Senhor. Agora o 22. Assim vocês também, unidos com Cristo, estão sendo construídos, junto com os outros, para se tornarem uma casa onde Deus vive por meio do seu Espírito. Então ele diz que nesse edifício que está sendo construído, nós todos estamos unidos com Cristo, fazendo parte desse edifício onde ele é a pedra fundamental para a formação de um edifício único, onde Deus está no meio de todos nós e estamos ligados pelo Espírito Santo. E agora quero abrir uma oportunidade a você que ouviu a leitura dessa mensagem maravilhosa que mostra como Jesus se preocupou comigo, se preocupou com você e que ainda não entregou a sua vida para Jesus. Nessa oração aqui na tela, você faz a oração de confissão, em que você confessa que você quer Jesus na sua vida, que você quer o perdão dos seus pecados, que você quer ter o Espírito Santo com você, que faz você ficar unido, faz você ficar unida com Jesus e que você quer que o seu nome seja escrito no livro da vida. O livro da vida é um livro que está no céu, que tem o nome de todos os que são filhos de Deus. Os que são filhos de Deus são os que aceitaram a Jesus e mudaram de vida. Começaram a andar no caminho da luz. Como nós lemos em João no capítulo 15, Jesus disse que ele é a videira verdadeira, nós somos os ramos. Todo aquele que permanece na videira, Deus limpa para que produza mais fruto. Mas aquele que não produz fruto, ele é cortado. Então, o livro da vida tem o nome dos que aceitam Jesus e que mudaram de vida, seguindo a nova vida que Jesus tem para aqueles que o aceitam. Faça essa oração comigo se você ainda não aceitou a Jesus. Ore comigo essa oração que está na tela. Ligue o seu pensamento com Deus, creia que Jesus é o Filho de Deus e ore comigo com o coração sincero, querendo que Jesus entre no seu coração. Declare: Senhor Jesus,
Eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Perdoa meus pecados e me dá o teu Espírito Santo para me guiar até o céu. Escreve meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Amém. Agora que você fez essa oração, procure uma igreja que prega que todas as orações devem ser feitas exclusivamente a Jesus. Participe dos cultos, das reuniões de estudos bíblicos, para que você conheça mais a respeito dele. Ele se revela pela palavra, pelas escrituras, é que Jesus se revela. E participe dos cultos de oração, porque a oração é o diálogo com Deus. É o lugar em que você conversa com Ele e você recebe as mensagens, as direções que Ele tem para a sua vida. Vamos orar. Pai querido e amado, em nome de Jesus, honramos e te agradecemos, porque o Senhor entregou a sua vida por nós, intercedeu por nós diante do Pai, para que hoje pudéssemos estar aqui, ouvindo a respeito da tua palavra e sabendo quão grande salvação o Senhor nos entregou. Queremos te agradecer pela tua bondade, pela tua misericórdia. O Senhor recebe a nossa vida, apesar das nossas misérias, com o coração aberto. Isso é a sua misericórdia. As nossas misérias são perdoadas e o Senhor recebe a cada um de nós com o seu coração aberto, porque o Senhor é bom. Nós te glorificamos e pedimos que o teu Espírito Santo esteja em nós e que nós possamos estar unidos com o Senhor, como o Senhor é um com o Pai, e que possamos ser alicerçados com o teu Espírito Santo para seguir sempre em unidade com o Senhor e vencendo os desafios nessa vida, vencendo as preocupações, as ansiedades, as angústias, as aflições, como o Senhor disse em João 16, que eu venci o mundo. Então, não se turbe o vosso coração, como o Senhor disse em João no capítulo 14. Nós te glorificamos por tudo aquilo que o Senhor deixou registrado para nós, pela sua bondade, pela sua fidelidade, pelo seu grande amor por todos nós. Nós honramos ao Pai, dando glória ao Pai, por ter enviado Jesus e ter mostrado seu grande amor por nós. Honramos e damos glória a Jesus, porque entregou-se por nós naquela cruz. Entregou-se antes em vir à terra, como encarnando como ser humano, para depois ainda sofrer a humilhação na cruz para nos salvar dos nossos pecados. E damos glória ao Espírito Santo, que é o Consolador enviado de Deus, que está conosco todos os dias, nos unindo a Cristo, mostrando e direcionando-nos para seguir o caminho certo até o céu. Por isso damos glória ao Pai, damos glória ao Filho, damos glória ao Espírito Santo e honramos e te agradecemos pelo grande e lindo amor que o Senhor derramou sobre nós. Assim te agradecemos. Amém e amém.